Oiê, eu sou a Malu Zancopé, aluna de cinema aqui da FAP e apresentadora de mais uma temporada do nosso programa de curtas da Rádio TV FAP. Aqui a gente conversa com alunos e ex-alunos que estão produzindo ou produziram curtas-metragens enquanto estavam aqui na FAP. Então sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame. E no episódio de hoje ele é mais do que especial e é diferente, porque estamos recebendo a Vanessa Ferreira e o Rogério Oliveira para falar de forma EAD, porque a Vanessa mora em Barcelona e o Rogério mora em Campinas, sobre o curta-metragem Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Oi, Vanessa! Oi, Malu, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui Ah, eu que imenso. Desculpa agradeço. não poder estar presencial, mas estou aqui para fazer um mestrado, então a gente conversa aqui via online, pandemia feelings. Não, é um modelo completamente diferente. Muito obrigada, Rogério, também por ter vindo. Opa, é um prazer. Tô ansioso pro papo. Não, vai ser super legal. Antes da gente começar a entrevista, a gente vai ver um trecho do curta Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, uma produção de TCC dos nossos convidados. Quando eu assisti o Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, eu fiquei, assim, completamente indignada. Eu achei o filme muito bom, de verdade, assim, a junção da fotografia, estilo, do preto e branco, com esses planos estáticos coloridos, com voice over e esses personagens que encaram a tela. O que vocês acham sobre? Qual foi o processo para chegar nessa junção estética? Eu acho que tem uma vantagem assim do TCC que a gente tem um tempo de pesquisa, né? Então foi assim, o total do curta foi 1 ano e meio entre a gente apresentar o projeto, fazer a pesquisa das áreas e filmar, finalizar. Então a gente teve 1 ano e meio para trabalhar esse filme e fazer uma pesquisa que acontecia muitas vezes entre a gente ir para campo, fazer um videoboard, voltar, olhar o que a gente tinha filmado, pesquisa também em locações, muita, muita pesquisa de imagem e também do universo, assim. Então eu acho que a gente teve muito nesse filme especificamente, um processo de ficar indo e voltando das imagens e do universo, assim. Então ele não nasceu muito no sentido mais, sei lá, clássico, assim, né, que acontecem às vezes de roteiro para filmagem, mas a gente conseguiu fazer um pouco esse jogo entre a nossa pesquisa e filmar e ficar indo e voltando. Antes da gente começar a falar do filme mesmo, eu queria conversar um pouco, falar sobre vocês. Você, Vanessa, dirigiu o filme, o Rogério foi o fotógrafo. Por que vocês escolheram essas funções? Desde que, na verdade, que eu me propus a fazer o curso de cinema foi porque eu me interessava em um pouco tentar entender esses universos, às vezes, que surgem na minha cabeça, assim. Então, o que me interessa sempre foi um pouco esse lugar de criação de filmes, de criação de imagens e enquanto eu estava no curso, então, eu sempre fui um pouco por esse caminho, assim, da direção e do roteiro. Desde do quarto semestre, que é quando a gente começa, pelo menos a gente começou a filmar, eu fiquei na área ou do roteiro ou da direção, e aí quarto, quinto e TCC nessa área, e acho que realmente é o que me interessa, assim, tentar um pouco transformar o meu mundo interno em histórias, em filme, enfim. E você, Rogério? Eu acho que é parecido assim pra mim. Quando eu entrei em cinema, até o final do curso, eu coloquei na minha cabeça que eu ia focar na direção de fotografia, mas não era algo que eu tinha um background, né, que se fala. Eu não tinha experiência antes, só acabei entrando no curso e foi a área que eu olhei e falei,
eu acho que é isso que eu quero perseguir e eu vou tentar. E, e eu acho que, assim, eu fico muito feliz de ter tomado essa decisão e esse caminho, mas eu não sei necessariamente se é o caminho mais saudável, assim. Eu gostaria de ter tentado outras funções, tentado produzir, dirigir, e só que assim, chegando nesse período de TCC, formado e etc., eu vejo como é importante você tomar essa decisão cedo, porque o que importa pra gente quando a gente está formado não tem jeito, é o portfólio, são os projetos que a gente criou e o direcionamento, mas esse foi o meu caminho, assim, até chegar no momento. E por que vocês sentiram que precisavam contar essa história? Você, Vanessa, né, que escreveu, e você, Rogério, que comprou essa ideia na fotografia. Por que vocês decidiram contar essa história? Na época da pesquisa, assim, do TCC, eu estava muito. Eu acho que muitas vezes os filmes nascem um pouco de sensações, assim, coisas meio difusas, pelo menos para mim. E, e eu estava muito num lugar, assim, numa sensação de desamparo, né, de solidão, enfim. E lendo muitas coisas também a respeito de coisas que estavam acontecendo, assim. Assim, só falando um pouco sobre essa sensação, né? Tinha terminado uma relação muito longa e tal, então eu estava num momento difícil, assim. E, e aí, junto com essa sensação, algumas coisas que eu estava consumindo de leitura, enfim. E aí vi sobre algumas umas notícias de coisas que aconteceram na pandemia, por exemplo, né? De que a gente até falou da pandemia hoje, mas de crianças, de lugares onde existia barriga de aluguel e que na pandemia essas que são relações comerciais relacionadas à venda de um bebê, o que eu já achei assim, eu nem sabia que isso existia, então foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, saber que isso existia, esse tipo de comércio em alguns lugares do mundo e tal. E, para além disso, esse lugar de que as crianças estavam nascendo, né, não podiam viajar e estavam ali, tipo, desamparadas, com as mães e os bebês desamparadas, nesse lugar, assim, de, sei lá, elas que quiseram fazer uma relação comercial com isso, então já vem de um lugar que eu acho que é muito desprotegido economicamente, porque eu acho que ninguém, né, opta por fazer isso assim por desejo, enfim, pelo menos acho que talvez em algumas relações, quando, né, quando você faz isso para, enfim, para um amigo, um irmão, enfim, mas nesse caso era diferente. E aí, para além disso, então assim, eu fiquei imaginando, né, me colocando um pouco no lugar dessas mulheres que fizeram isso para tentar ter uma vida diferente. E aí, enfim, essas crianças que nasciam e não tinham para onde ir, estavam sendo cuidadas por enfermeiras, enfim, uma situação horrível, assim. E aí isso ficou um pouco no fundo da minha cabeça e quando era o momento de propor o TCC, eu peguei essa notícia de jornal e um pouco essa sensação, assim, que eu estava, né, no momento. E aí, claro, do roteiro primeiro escrito e toda essa pesquisa que eu falei que a gente teve ao longo do tempo, ele foi se transformando bastante, mas ele surgiu um pouco daí. E por que você, Rogério, quis comprar essa ideia e essa história? Ah, já pra mim, eu acho que eu conheci a Vani quando eu entrei no curso e eu entrei quando eles já estavam cursando, né? E aí desde o começo eu senti uma admiração grande por ela, pelo trabalho dela, pelas coisas que estavam se construindo. E acho que o que me convenceu a comprar foi ela mesmo, assim. Tipo, ela falou, tô querendo gravar um negócio aqui, é, você não, você não vem aqui me ajudar? E aí, esse final de semana que a gente ficou gravando um teaser para fazer uma apresentação, se tornou 6 meses, depois virou um ano, depois virou um ano e meio, agora já são 2 anos que a gente está conversando sobre o projeto, divulgando ele,
mas falando mais especificamente sobre o projeto em si, eu lembro que ela me mandou um projeto que eram 2, 3 páginas no máximo, né? Era um roteiro super curto, era uma ideia e que ele foi se desenvolvendo, assim, foi se transformando e acho que o que me fez comprar foi o tanto de possibilidade que o roteiro me permitiu, assim, e que a Vanessa principalmente. Eu pude trazer todas as ideias que passavam na minha cabeça, algumas entraram, algumas não, mas eu acho que no final das contas foi a união dessas duas coisas, assim, a história que ela queria contar e o trabalho dela. Já que a gente está falando do roteiro, né? Eu queria situar um pouco as pessoas que estão assistindo a gente. Então vocês podem assistir, vocês podem contar um pouco da história, assim, uma sinopse. É a história de uma mulher, uma empregada doméstica que trabalha numa casa e ela recebe uma oferta, enfim, ela engravidou, né? Um pouco sem querer ali, e ela recebe uma oferta por esse bebê, por um casal, dois homens, que se sentem um pouco, enfim, tem tudo no sentido material e tal, mas sentem que falta alguma coisa, querem ter um filho, e aí fazem uma proposta para ela por esse bebê. E ela vive esse conflito, esse lugar nessa casa, onde ela trabalha. E, e acho que é um pouco isso, assim, mas não dito. Isso é um pouco o que a gente também diz pra gente. Eu acho que às vezes no filme isso não está tão explícito, às vezes é mais a sensação, enfim, das imagens e dela e dos conflitos dela, assim. Mas esse é o coração, assim, da coisa. É um pouco essa relação dela com eles, dela com esse conflito, dela com esse trabalho, com essa casa. Então é mais voltado ao universo dela mesmo. E por que que o nome do filme é Cabeça, Ombro, Joelho e Pé? É um nome muito específico, né? Por que que é esse Sim, título? sim, porque ele veio muito do roteiro inicial, dessa ideia de que ela era vista como uma pessoa, assim, na verdade, que ela não era vista enquanto uma pessoa completa, mas como partes que serviam àqueles dois, aquele casal. Então, assim, enquanto empregada doméstica, ela era as mãos que limpavam, ela era essa barriga, ao qual eles tinham interesse. Ela era vista um pouco desmembrada, assim, né? Não enquanto pessoa, mas enquanto partes que serviam a alguma coisa. E como tinha essa relação também com a história de uma criança, de um bebê, e Cabeça, Ombro, Joelho e Pé é uma canção, né, famosa para crianças, então também por isso esse nome. E vocês tinham falado, né, principalmente você, Rogério, que é um filme que o Cabeça, Ombro, Joelho e Pé ele traz muitas possibilidades. Porque de todas essas possibilidades, vocês escolheram esse fotofilme e uma narração em voice para boa parte do curta. Eu acho que eu posso falar do fotofilme e a Vani pode falar da narração, mas eu acho que a resposta para as duas coisas são parecidas. Eu acho que o filme era um roteiro muito curto e eram muitas possibilidades que a gente podia seguir. A construção dele foi se dando durante o trabalho, o que é um pouco doloroso, assim, quando você está fazendo um TCC. Mas o fotofilme especificamente, ele veio de uma ideia da Vanessa, pelo que eu lembro, que foi, pô, tem uma coisa que eu gosto muito sobre fotos de casais onde a mulher tá grávida e eles vão num estúdio e eles tiram uma foto assim, beijando a barriga, abraçando a barriga. E aí eu falei, pô, por que que a gente não pega uma parte do filme assim e a gente coloca essas fotos feitas num estúdio,
só que deles com a barriga de aluguel, né? Eu achei a ideia muito interessante, assim. E desde o começo eu pirei muito nisso. Só que aí as coisas evoluíram um pouco, na verdade, né? Porque a gente ficou muito pressionado durante o set a realizar essas fotos enquanto a gente estava gravando a parte dramatúrgica em si, né? O vídeo. E aí a gente acabou tirando muita foto. Eu e a minha primeira assistente de câmera, que é a Beatriz Martello, que ela está se formando na FAP agora, se eu não me engano. E aí o fotofilme acabou entrando de várias maneiras depois, quando estava se construindo a montagem. E a gente viu o espaço para inserir ele, viu formas que ele fazia sentido além desse álbum de fotos. E acho que a Vani pode falar sobre a outra parte. A foto e era o quê mais? A narração. A narração, sim. A narração, ela surgiu um pouco durante a pesquisa com com esse pensamento mais sobre essa personagem. Uma das coisas que foi surgindo, assim, com relação a essa sensação de solidão dela, de habitar essa casa, e de desamparo, uma das coisas que surgiu, que, na verdade, estava desde da primeira versão do roteiro, era esse. Desculpa, a primeira versão não, a segunda. É, esses assistentes virtuais, tipo o ChatGPT, Alexa, que a gente tem hoje em dia e que muitas vezes fazem o papel de um apoio emocional ou de alguém para quem você pergunta alguma coisa quando você não tem a quem recorrer, sei lá, uma ajuda, às vezes até um apoio psicológico, né? Tem gente que usa para fazer terapia, enfim. Então, sei lá, eu lembro de estar no ônibus assim e ver as pessoas muito ali, o celular como um mundo de apoio, muitas vezes, e, e aí tinha um diálogo então dela com essa narração, com essa voz, que era do ChatGPT. E aí a gente ficou um pouco pesquisando nisso, né, do assistente virtual, desse mundo das inteligências artificiais e tal. E, e aí isso era muito forte, porque eles são assistentes de voz, né? Eles são uma voz que fala, que, enfim, não tem materialidade, mas é uma voz ali. E junto com isso tinha também nos próprios testes, assim, né? Às vezes eu me gravava falando com essas vozes e tal, e aí acho que isso ficou um pouco, um resquício desses testes, mas também a voz da Juliana, né? Que é a Juliana Gerais, que é a atriz principal do filme, é incrível, assim. Então, acho que teve um momento também de encontro, assim, com ela, que foi o quanto a voz dela tinha uma suavidade, uma coisa muito doce e ao mesmo tempo muito forte. Então, as coisas foram caminhando para principalmente ter essa narração, né? Até porque ela habitava esses espaços de uma maneira muito silenciosa. Então, uma das maneiras de trazer esse mundo interno dela era por esses pensamentos, pelo que ela sentia nessa narração junto com esse assistente de voz. A voz dela é realmente muito tranquila, né? E além Uhum. disso, tem uma presença muito forte das artes plásticas também no curta, que às vezes até parece que a própria personagem está sendo observada pelas obras de arte. Como que foi achar essa locação, escolher essas obras? Rô, quer falar um pouco? Eu posso falar, mas o que eu vou falar sobre as locações é que, como foi achar isso, é a Vanessa que imaginou isso e foi achar tudo. Ela tinha uma conexão muito forte com as artes, porque ela trabalhava no museu, né? Aí da FAP, e ela falou: Ah, eu conheço esse ex-professor da FAP, que é o Glavianos, que é um artista plástico, né? E ele tem uma casa que também é um acervo,
que fica um pouco afastado de São Paulo. Eu acho que vale a pena conhecer, assim. Aí a gente foi no final de semana e, assim, as coisas foram se alinhando e, principalmente em relação ao filme, o momento que a gente pisou na casa, a gente falou, isso aqui é a locação. A gente precisa gravar aqui, a gente precisa gravar num lugar cinza, brutalista, igual essa casa. Aí a gente acabou compartilhando duas locações com a mesma estética, assim, que foi o Espaço Cairu, que é uma casa no Alto de Pinheiros, e esse acervo do Vlavianos, que fica lá na Granja, perto de Cotia. Eu acho que é isso, assim. A gente também teve outra locação, só que não é tão envolvida com as artes plásticas, que foi o ônibus, assim, que gravar no ônibus foi um desafio divertido, assim, pelo menos para mim, mas foi bem desafiador. Mas teve todas essas locações, elas voltam muito para Vanessa, assim, como ela estava visualizando as coisas e foi caçando, assim, enfim, foi isso. E tem algo que essa sensação de sempre estar sendo observado. E como que a fotografia foi construindo isso, assim, tanto você com a Vanessa junto. Essa sensação de estar num ambiente com uma segurança extrema. Então, eu acho que a sensação de estar sendo observada, ela, ela é intencional e eu lembro muito de uma reunião que eu tive com a Vanessa, onde ela me falou: eu gostaria de contar a história do filme por meio de uma câmera de segurança num canto alto da casa que ela tá. Aí a gente já tinha decupado o filme, assim, várias ideias. Aí eu falei, eu acho muito legal a ideia, mas eu não gosto do enquadramento que isso causa. Acho que a gente poderia pensar o filme de uma forma onde tudo que a gente está vendo remete a uma câmera de segurança, remete a alguém olhando a ela, mas sem essa estética específica, né, da câmera de segurança. E eu acho que foi muito intencional e muito legal desenvolver isso. Eu acho que tem um plano, principalmente, que é um que a gente grava bem assim do alto da casa, ela subindo uma escada caracol, É lindo esse que a plano, gente, inclusive. É muito que a gente bonito. fez o enquadramento mais próximo possível de uma câmera de segurança, assim, um olhar bem de terceira pessoa dela. Mas tem outros momentos que a gente conseguiu chegar nisso também. E eu fico feliz dessa pergunta e que foi isso que causou em você a sensação, assim, dos planos. Não, na pauta tá realmente escrito que é como se fosse uma câmera de segurança. Então, assim, a gente teve Uhum. essa discussão enquanto a gente estava fazendo, né? E, além disso, as cores, quando não é preto e branco, elas são notórias e são meio saturadas, assim. Como que... Conta um pouco pra gente, na verdade, sobre a escolha dessas cores. É, ah, é, a gente tinha a ideia de fazer as fotografias, né? E eu queria muito fazer com um analógico, né? Mas é só uma vontade minha que eu tive, assim, a vontade de dar um pouco de textura pro filme, deixar ele um pouco diferente do cinema digital. E aí, quando a gente estava se preparando, eu comprei três tipos diferentes de película, né? De rolo de filme. E aí a gente experimentou tudo, né? A gente experimentou o preto e branco, a gente experimentou o 250D, que é um filme colorido, de cinema mesmo, e a gente experimentou o Ektachrome, que é uma película mais experimental, assim. E a gente acabou gostando das três cores quando saíram as fotos, assim, e falou, eu acho que para parte de fotografia, pelo menos, o processo de escolha das cores e de como era o filme veio dessa experimentação. Agora, em relação à arte e os figurinos, eu acho que a Vani poderia falar melhor.
Falando, inclusive, sobre os figurinos, então, porque a próxima pergunta é sobre a maquiagem. Ela é muito notória, o casal de médicos é muito marcante, as expressões dele. Como que foi escolher esses atores e como foi trabalhar com essa maquiagem? Qual o sentido que vocês quiseram trazer? Foi uma pesquisa da arte, né? Enfim, a gente tinha o perfil desses personagens. A gente queria que eles fossem, acho que a primeira coisa é que eles fossem muito brancos, e, e um pouco excêntricos, assim, né? Então tinha essa casa com muita obra de arte, que era essa locação que a gente tinha conseguido, e um perfil que a gente começou a pesquisar que é um pouco dandy, assim. E aí, nessa pesquisa visual mesmo, isso foi surgindo, né? Essa coisa mais deles serem mais coloridos, a casa, é, enfim, também mais excêntrica, assim, e tal. E aí, uma das referências foi um filme que tem os personagens que eles têm a pele bem marcada, assim, né? Não me lembro agora o filme, mas uma referência visual bem branca, assim. E aí a Jaqueline Chiesa, que é da arte, começou essa pesquisa, então, junto com o Caco, de maquiagem, para tentar chegar nessa textura, assim, onde eles fossem bastante distantes dela, né? Então a ideia era que o mundo dela e o mundo deles fosse visualmente bem diferente, assim, bem marcado mesmo. É esse concreto que marca, né? Eu queria entender como que foi a escolha das obras de arte e por que que o concreto é tão marcante no filme. O concreto veio de uma pesquisa da arte também, e a gente tinha primeiro a sensação da cidade, né? Assim, então, era um mundo meio apocalíptico, assim, né? Porque tudo isso é um pouquinho no futuro, né? A gente não diz exatamente quando, mas é um pouquinho, enfim, para frente, assim, um pouquinho ficção científica. E aí a gente começou a pensar nessa questão da cidade, numa cidade mais morta, mais cinza, a partir de uma pesquisa da arte. E aí chegou no brutalismo nessas casas que são, enfim, incríveis. E, e aí fez muito sentido para a gente. E, na verdade, a partir dessa ideia, veio junto já era um universo visual bem das artes plásticas e tal, mas tinha a casa desse artista especificamente, que é o Nicolas Blavianos, que ele tem uma casa que é também um museu, então é um centro cultural, assim, onde ficam as obras dele e que tem essa estética. Então, a gente começou em diálogo com eles, né, com a Mirine, que é quem cuida do acervo do Blavianos, e essa pesquisa, então, a gente foi nas esculturas, nas pinturas também, né? Porque tem pinturas da Teresa Nazar, que é a mãe da Merine, e que era casada com Flavianos, então eles têm esse acervo incrível, e a gente sentiu que as obras falavam muito tem algumas obras sobre trabalho, tem algumas obras sobre industrialização. Então, o Flavianos, por exemplo, tem uma série de objetos que são objetos cotidianos, né? Um aspirador, uma vassoura, só que em tamanho grande, assim, gigante. Tem até a vassoura no filme, mas que são esculturas do cotidiano, assim. E na hora que a gente, enfim, a gente chegou um pouco porque sentiu que o universo do Flavianos tinha a ver com o filme, mas quando a gente viu essas esculturas, aí foi assim, não, isso aqui tem que estar no filme, porque a gente está falando também sobre o universo do trabalho, sobre sei lá, essa desumanização e esses objetos com os quais ela lida, e aí de repente ela está numa casa onde ela está trabalhando, limpando, e se depara com uma vassoura escultórica gigante, ou com um aspirador também, que é uma escultura gigante. Então, enfim, a escolha dessas obras, na verdade, foi porque elas estavam no universo do filme e, enfim, essa sorte, é, e essa, na verdade,
gentileza também da Mirine de deixar a gente filmar nesse acervo. E funcionou super bem. Realmente casou muito bem com a proposta do filme. Mas eu tenho uma notícia ruim, que é que chegou ao fim. Mas antes da gente finalizar aqui no Frame, a gente. Ah, Então, passa muito rápido. A gente passa sempre pergunta. rápido. Passa muito rápido, realmente, você vê, já voou. Mas antes da gente terminar, a gente sempre pergunta para os convidados o top 3 filmes que eles mais gostam. Então, pode começar por você, Vanessa. É difícil essa É pergunta, uma né? pergunta difícil, eu avisei antes ainda. Sim, difícil porque acho que também muda com relação ao momento da vida que a gente está, enfim, o que a gente gosta, se transforma. Mas eu, por conta, acho que das coisas do mestrado que eu estou pensando aqui, me aproximei bastante do Mato Seco em Chamas, né, que é um filme que tenho pensado muito a respeito, assim, que eu acho que é assim, incrível, então é um filme favorito, pelo menos no momento. Acho que a Maya Deren também uma inspiração assim imensa com relação à pesquisa visual e a forma, enfim, dos filmes. E, e eu acho que Nosferatu também é um que para mim é bastante forte. Então, eu iria com esses três. E você, Rogério? Eu, eu, difícil pensar nisso, mas eu acho que eu vou indicar um curta-metragem, que é o meu favorito, que chama Pidam Bigam. Eu vou indicar não, né? É um brasileiro, que também acho que é o meu favorito, que é Pichote. E o terceiro, que é um filme que tem muito a ver assim, com o filme que a gente fez, no final das contas, e acabou crescendo assim para mim, que é Her, aquele filme com o Joaquin Phoenix. Boas escolhas. Gente, muito obrigada por terem aceitado essa entrevista diferente aqui com a gente. Foi muito especial ter vocês hoje aqui para falar sobre o cabeça, ombro, joelho e pé. Então, de novo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E na verdade foi muito legal falar sobre, porque aí você organiza, parece, né? Tudo acontece, você vai vivendo, Com mas foi legal essa certeza. conversa, porque acho que organizou um pouco também como foi o processo. Então, muito, muito obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. Muito Lembra... obrigado, Ah, muito desculpa. obrigado. A gente que Perdão. agradece, viu? Muito obrigada. E lembrando que vocês podem acompanhar eles nas redes sociais, caso queiram divulgar. Tem o Insta do filme, que está um Ah, pouco perfeito. desatualizado, mas que a gente pretende atualizar agora com os festivais e tal, que é Cabeça Ombro Filme, no Instagram. Tem o meu pessoal, @vanivani, underline, Vani com E. Também estou lá, se alguém quiser conversar. E, e acho que é isso. Você, Rô. Eu acho que é, tem um Instagram que é o lugar mais fácil de conectar. Seria muito legal falar sobre o filme, assim, as sensações. Meu Instagram é Rogério Afonso Oli. E lembrando que vocês também podem e devem seguir as redes sociais aqui da rádio, @Rádio TV FAP, e também, mas não menos importante, do Frame a Frame, @Frame a Frame Pod, onde a gente anuncia todas as novidades e os programas que vão vir aí. E o episódio fica por aqui. Muito obrigada a vocês que assistiram a gente até o final, a vocês, Rogério e Vanessa, que estiveram aqui com a gente, a minha equipe também, e até o próximo. Beijo!